Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a organização do evento pelo convite. Eu me chamo André Sanches e hoje eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do romance Vathek e a sua relação com a literatura gótica. Esse romance ele foi escrito pelo autor inglês William Beckford e escrito a partir de 1782, mais ou menos, mas ele é publicado pela primeira vez em 1786. Tendo em vista que é um romance um tanto desconhecido aqui no Brasil, eu acho interessante a gente começar pelo enredo, né? Fazer uma breve descrição do enredo mesmo, e a partir disso a gente apontar algumas características e tentar estabelecer alguns paralelos com a tradição do romance gótico, principalmente com a primeira fase da literatura gótica, que, como é normalmente exposto por acadêmicos, especialistas no assunto, começa com o Castelo de Otranto, né, do Horace Walpole. Mas enfim, Vathek conta a história da personagem Vathek, que era um califa, né, o nono califa da dinastia dos Abássidas, uma dinastia que dominou uma grande região do Oriente Médio entre Iraque, né, entre Bagdá, e o norte do Egito. A personagem Vathek, ela é descrita basicamente como um amante do conhecimento, né? Ele constrói, por exemplo, no seu reino uma torre de astrologia imensa para que ele pudesse consultar as estrelas, né? Ele também é descrito pelo narrador como uma figura hedonista. Ele não tem nenhum pudor em consumir grandes quantidades de comida, por exemplo, ter um harém no reino dele. Enfim, essas duas características eu acho que definem, né, a personagem principal do romance. No reino, no califado de Vathek, ele era aconselhado principalmente pela sua mãe. Era uma mulher grega de nome Caratis, né? Assim como Vathek, ela também investia muito em obter novos conhecimentos, mas, além disso, ela praticava bruxaria, feitiçaria, enfim, ela conhecia muito as artes proibidas, né? Certo dia, o Vathek, ele recebe a visita de uma figura um tanto grotesca, assim, descrita pelo próprio narrador como grotesca. E essa figura traz consigo dois sabres que têm uma inscrição indecifrável, né? Quando Vathek faz uma pergunta a respeito dos sabres, essa figura ela fica calada. Então Vathek decide mandá-lo à prisão. No dia seguinte, quando Vathek vai visitar a cela desse forasteiro, ele encontra os guardas assassinados e percebe que o forasteiro fugiu. Então, para conseguir decifrar o que estava escrito nos sabres, Vathek faz um pedido em todo o califado, em busca de especialistas em línguas antigas, assim, para encontrar alguém que seja capaz de decifrar aquela língua. Um sábio, ele consegue, enfim, decifrar o que estava escrito nos sabres, e é uma profecia muito positiva para Vathek, porque ela diz que esses sabres eles foram criados num lugar onde tudo é maravilhoso e onde a pessoa que receber aqueles tesouros, ela vai encontrar riquezas sem fim. Vathek fica muito feliz, ele dá uma grande recompensa para esse sábio, e no dia seguinte ele pede para ele traduzir novamente a mensagem. Surpreendentemente, o sábio verifica que a mensagem mudou. E dessa vez ela traz uma mensagem muito negativa, dizendo que aquele que tenta saber mais do que ele é capaz, tenta saber mais do que é permitido, ele está destinado
ao fracasso, ele está destinado a viver pela eternidade amaldiçoado. Vathek fica muito nervoso e manda, então, ele impõe uma pena nesse sábio, né? Mas em pouco tempo ele percebe que realmente a cada dia as inscrições dos sábios mudavam. E isso faz com que Vathek fique doente. O romance ele diz que Vathek, que até então era conhecido como alguém que consumia grandes quantidades de comidas, agora ele sofre de uma sede insaciável, né? Algo que até a gente pode até dizer que tem um paralelo com uma sede de conhecimento insaciável, né? E ele só é curado dessa doença quando o forasteiro, que Vathek chama de Giaour, que é uma palavra que antigamente era utilizada para se referir àqueles que não seguiam a fé islâmica na região do Oriente Médio, quando o Giaour reaparece e oferece uma poção que acaba curando Vathek, né? Em pouco tempo, Vathek então pede para o Giaour ficar no reino dele, né? Oferece uma recompensa, assim. Só que em pouco tempo, as atitudes do Giaour, as atitudes do forasteiro, elas se tornam extremamente irritantes para Vathek. Ele não respeita nenhuma das normas, ele chega até a sentar no trono do califa. E isso faz com que Vathek fique muito irritado e comece a desferir chutes no Giaour. Em pouco tempo, essa figura grotesca, e de forma grotesca, se recolhe como se fosse uma bola, e todos os habitantes da cidade começam a chutá-lo também. E é uma das cenas mais conhecidas assim, do romance, né? Toda a população começa a chutá-lo até que ele cai num vale bem profundo, e todos assim simplesmente acordam assim desse transe coletivo e retornam à cidade, menos Vathek. Vathek, então, fica nesse vale tentando entender o que aconteceu e tentando estabelecer contato novamente com o Giaour. Até que um dia o Giaour responde ao califa e diz que para que ele revele o restante das profecias, Vathek tem que fazer um sacrifício e matar 50 crianças. Vathek, então, cria um concurso no seu califado para escolher os 50 garotos mais bonitos, né, de todo o reino. E assim ele o faz e sacrifica essas crianças para o Giaour. Algo que faz com que toda a população fique muito revoltada, mas a partir de subornos, né, a partir de moedas que o Vathek dá para a população, eles acabam esquecendo. Carates, a mãe do Vathek, diz então a Vathek que o Giaour só vai ficar satisfeito com outro tipo de sacrifício também, já que o sacrifício das crianças não causou efeito nenhum. A partir disso, então, eles fazem um ritual bem estrondoso, assim, utilizando múmias e outros tipos de materiais um tanto quanto obscuros, assim. E isso, então, faz com que Giaour volte a se manifestar, e ele diz que para Vathek encontrar o local onde maravilhas até mais interessantes do que aqueles sabres se escondem, ele tem que partir em direção à planície de Istakar. Istakar é uma região que antigamente foi uma cidade muito importante na história dos califas, né? Então Vathek decide partir viagem rumo a essa planície. E no meio da viagem ele para no reino de um emir muito bondoso chamado Fakhreddin. E quando ele para nesse local, ele conhece a filha de Fakhreddin, chamada Nouronihar, que é descrita como uma moça muito bela, né? Muitas coisas acontecem ao longo dessa jornada. Grande parte da comitiva do Vathek não sobrevive à viagem. E o ponto mais importante desse trecho é que Vathek se apaixona por Nouronihar. E embora em um primeiro momento ela seja descrita como uma pessoa muito virtuosa e que seguia as leis da religião muçulmana,
Vathek consegue seduzi-la, então ela abandona o pai e ele segue com sua comitiva e com Noronihar rumo a Istakhr. E de fato eles conseguem chegar em Istakhr. Eles encontram lá um grande portal, um portal que se abre rumo ao subterrâneo, e então eles adentram esse local acreditando que enfim eles chegaram a um local de riquezas que o Giaour havia prometido, né? Entretanto, quando eles são apresentados a todos ao que existia, né, nesse reino subterrâneo, eles se dão conta que, na verdade, eles se dão conta que a profecia que havia surgido no Sabre estava correta, e que, então, eles haviam encontrado a perdição eterna naquele local. Toda a riqueza, todo o conhecimento que Vathek buscou, na verdade, eles se mostram como um pecado, né, que os dois cometeram, em que então eles vão sofrer pelo resto da eternidade naquele local, e que todas as ações do Vathek, na verdade, contribuíram para esse momento, para que ele se tornasse, para que ele vivesse pelo resto da eternidade em sofrimento, né? E basicamente é assim que acaba o romance. Acho que pela descrição fica bem claro a característica oriental do romance, né? A gente não pode esquecer que Vathek foi publicado, ele faz parte da primeira leva de literatura, a chamada literatura orientalista, que surge sob influência da tradução das Mil e Uma Noites, por Galland, né? Essa tradução que é publicada na França. E já na mesma época também circulava na Grub Street, né, a rua dos escritores em Londres, uma tradução pirata para o inglês também. Então era um texto que circulava e que influenciou muita gente. Samuel Johnson também publicou um conto oriental, enfim. Essa natureza oriental ela é muito clara e, inclusive, o Beckford ele tentou dar uma conotação, de certa forma, até científica, né, para o romance. Porque, por exemplo, o Vathek ele é livremente inspirado num califa que de fato existiu, né, o nono califa da dinastia dos Abássidas, né? E o que não quer dizer também que as descrições, assim, elas sejam muito precisas, né? A própria definição do califa Vathek como um príncipe viciado nos prazeres da carne, viciado em mulheres, assim, ela lembra muito o que Edward Said mostra no orientalismo, né? Aqueles estereótipos preconceituosos que surgiram a partir da imagem que se criou no Ocidente do Oriente. Embora também o livro, né, o Orientalismo, ele se refira muito mais a uma fase posterior à publicação de Vathek, mas esses estereótipos estão lá presentes. Além de orientalista, Vathek ele é muitas vezes definido como um romance gótico. Agora, é importante a gente salientar que essa definição ela não é universal, né? Muitos teóricos eles não concordam com isso e dizem que ele é influenciado pelo gótico, mas ele não é um romance gótico de fato, né? E quando essa definição de gótico ela é utilizada, ela se refere basicamente às características mais superficiais do romance, né? Por exemplo, o fato de você ter cenas grotescas, o final do romance, ele é muito famoso por ter uma descrição de um reino subterrâneo, um reino infernal, né? Não deixa de ser um inferno, né? Um reino infernal muito horrível, onde acontecem coisas horríveis, né? O próprio Borges, né, o escritor argentino, ele tem um texto famoso sobre o Vathek, em que ele diz que o William Beckford ele criou o primeiro inferno verdadeiramente
horrível da história da literatura. Ele opõe esse inferno ao inferno de Dante, por exemplo, né? Ele fala que o inferno de Dante é um local onde acontecem coisas horríveis, mas o inferno que o William Beckford constrói é um local horrível. A ambientação é horrível, né? Então, essas análises que ligam o romance à literatura gótica, elas acabam pegando mais essa parte superficial, né, da ação. O que eu quero mostrar aqui é como o Vathek ele se relaciona à literatura gótica de um modo muito mais estrutural, de um modo narrativo, né, de estruturação da narrativa. Se nós pegarmos a literatura gótica tal como ela surge em Castelo de Otranto, né, The Castle of Otranto, existem algumas características que definem a coordenação dos fatos narrativos, né? E uma delas, uma das características que eu considero mais centrais, né, na literatura gótica, é o caráter inescapável do passado. Por mais que o tempo passe e por mais que os fatos eles sejam modificados, o passado ele retorna e ele se impõe às personagens do romance gótico, né? Isso pode ser observado, por exemplo, no Castelo de Otranto. E lá você tem o Manfred, né, o personagem principal, como alguém que comete um crime horrível no passado, e esse crime ele volta assim de forma bem concreta, com uma armadura gigante, né, para assombrá-lo no presente. Então o passado ele é algo inescapável, né, nesse contexto da literatura gótica. E essa força do passado, ela está presente em Vathek, né? A profecia revelada nos sabres, ela acontece, ela se concretiza. Então, por mais que Vathek não tente escapar e tente buscar as riquezas e os conhecimentos, a profecia, ela se concretiza. Eu separei aqui, por exemplo, um trecho que mostra o que de fato estava escrito nos sabres, né? E a gente pode perceber que, de fato, é isso que acontece. Antes de serem modificados, os sabres diziam: fomos feitos onde é feito tudo o que é bom. Somos a menor das maravilhas de um lugar onde tudo é maravilhoso. No dia seguinte, os sabres já revelam uma profecia negativa, né? Maldição para o temerário imortal que procura saber daquilo a respeito do qual deve permanecer ignorante e empreender o que ultrapassa seu poder. Então, essa profecia, ela se concretiza. A força dela não consegue ser eliminada por Vathek, embora ele fosse detentor de muitas riquezas, né? Então, essa organização narrativa baseada num pecado original do passado e que acaba afetando a personagem no presente, ela constitui, assim, também um traço muito importante em Vathek, né? Agora, além dessa característica, eu acho que outro ponto muito importante e esse sim advém totalmente da literatura gótica, é uma organização moral muito fixa, uma organização moral imutável, né, até certo ponto. Por quê? Se você pegar esses primeiros romances da literatura gótica, como Castelo de Otranto, The Monk, toda a literatura da Anne Radcliffe, você tem esquemas morais muito claros, né? Você tem um lado que é caracterizado como positivo pelo narrador, e um lado que é considerado negativo, e no caso do Vathek é o califa, né? Que invariavelmente vai acabar tendo que pagar pelos seus pecados, né? E então eu gostaria, para demonstrar essa característica e já terminar a minha fala, eu gostaria de destacar o último trecho realmente do romance, né? No qual é dito: tal foi e tal devia ser a punição de paixões desenfreadas e atos cruéis. Tal é e tal deve ser o castigo da ambição cega. Ou seja, o próprio narrador demonstra como a moral, ela
vai punir aqueles que transgridem as regras aceitas por todos os outros personagens. Basicamente é isso. Muito obrigado.